agora nas tuas mãos, Senhor, pedindo a tua bênção, o teu amor, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, venha na vida dela e flua através dela, Pai. Fale, Senhor, através dela, que ela seja a tua boca, que ela seja, Senhor, a mensageira daquilo que o Senhor tem para cada um de nós hoje, Pai, em nome de Jesus. Alô, eita. Agora sim. Glória a Deus. Eu acho que hoje eu quase nem precisava estar aqui, assim. Acho que minha palavra foi toda a mensagem que eu queria, sei lá, que o Senhor colocou no meu coração para o dia de hoje. Veio no louvor, mas eu acho bom, porque como a gente já ouviu algumas vezes, isso vai confirmando que o Espírito Santo vai falando. E eu queria começar, acho que eu vou ter que me apresentar. Eu sou a Diana, eu sou esposa do Gustavo, que estava aqui agora, sou mãe da Valentina e da Vitória. Eu sou... Não é fácil falar isso, gente, dizer quem a gente é, porque tem tantas coisas. Mas eu e meu marido fomos consagrados pastores pouco tempo, mas eu sou designer, eu sou artista plástica e eu sou apaixonada por Jesus. E eu achei muito interessante eu ser escalada para esse dia, porque esse mês eu completo 20 anos que eu conheço Jesus, que eu ando com Ele. E é fácil me emocionar, porque eu sei que como a história da humanidade é dividida por antes e depois de Jesus, a minha história é dividida dessa mesma maneira. A minha história foi dividida por antes e depois de Jesus. E esse amor que a gente cantou, que vocês ouviram aqui hoje, esse amor um dia me alcançou, me pinçou no meio de um lugar que eu acho que poucas pessoas tinham ouvido falar de Jesus. Graças a Deus Ele fez isso e hoje eu estou aqui. E o tema da minha mensagem hoje é amor extravagante. Eu acho que eu escolhi esse extravagante porque eu acho que eu sou um pouquinho, pelo menos na forma como eu amo Ele, eu sou um pouco extravagante. Mas muito mais do que eu sou capaz de fazer, Ele fez por mim. O amor dele foi muito mais extravagante por mim. E eu queria que a gente refletisse hoje sobre um texto que fala um pouco desse amor. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí. A gente vai ler lá no texto de Lucas 7, do 36 ao 50. Essa água aqui é para mim? Glória a Deus. Queria dar um oi especial hoje aqui, que eu estou recebendo os meus amiguinhos do meu trabalho. E é muita honra ter vocês aqui. Obrigada, viu? Obrigada. Significa muito para mim. A Simone, o Bruno, a Júlia, a Sandra, a Nicole. Obrigada, gente. Que honra ter vocês aqui hoje. E todos os convidados que eu também não conheço, sejam muito bem-vindos aí. Tá aí o texto? Então vamos ler aí junto comigo? Certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher pecadora na cidade, que quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. E pondo-se atrás dele, chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugá-lo com os cabelos. E beijava-lhe os pés e derramava perfume sobre eles. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora.
Mas respondendo, Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: Avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês essa mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela molhou com as suas lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me cumprimentaste com beijo, ela, porém, não para de beijar meus pés desde que entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. E disse a ela: Os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é esse que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: A tua fé te salvou, vai em paz. Eu queria fazer aqui uma oração. Senhor, em nome de Jesus, acampa os teus anjos aqui ao redor desse lugar, nessa hora. Faz calar toda a voz do medo, toda a voz da incredulidade, toda a voz da ansiedade, Senhor. Que reine nesse lugar a tua presença. Que o teu Espírito Santo seja aquele que conduza essas palavras que vão ser ditas. Senhor, em nome de Jesus, que seja o Senhor, Pai, nesse lugar. E faz do nosso coração aqui uma terra fértil, Pai, porque precisamos de Ti. Precisamos, Senhor, da Tua graça. E nós te convidamos, Senhor, para esse lugar nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero contextualizar um pouquinho desse episódio. Jesus estava começando o ministério dele e ele estava nessa hora viajando pela Galileia. Foi quando ele trouxe inclusive o famoso Sermão do Monte, que ele estava ali com as multidões. E eu fico imaginando que essa mulher um dia estava passando, indo de um lugar para o outro, e ela viu uma multidão, e aí na sua curiosidade ela se aproximou, e de repente aquelas palavras de Jesus tocaram o coração dela. E foi de um jeito que ela talvez não tivesse mais como parar de ouvir, e ela ficou ali, e aquele turbilhão começou a passar no coração dela. No meio de uma multidão, ela se sentiu amada, ela se sentiu vista. A Bíblia fala que ela era uma mulher pecadora. E não fala qual era o pecado dela, mas o fato de a Bíblia falar que era uma mulher pecadora provavelmente era um pecado aparente, né? Muitos dos nossos pecados não são, né? A gente consegue guardar eles aqui dentro e ninguém vai ver. Mas o dela era aparente, a gente não sabe, provavelmente era uma prostituta, né? Alguém que era famosa na cidade porque tinha uma conduta que as pessoas reprovavam. Mas ela, naquele momento que ela passa e ela escuta as palavras de Jesus, de repente ela se viu de uma outra maneira. Ela viu que ela podia ser amada, ela que provavelmente estava buscando, né, nessa sua profissão, na sua conduta, o que ela devia estar procurando era ser amada. Ela queria ser aceita, ela queria ser tomada por algum homem e ser amada, ser cuidada. Mas aí ela, andando num dia comum, porque provavelmente ela buscava por isso, ela pôde, como a música falava, né? A sarça ardia e aquela voz atraiu. Então eu imagino que naquele dia ela foi tomada por algo muito forte, porque ela viu uma nova identidade para ela. Ela que carregava esse nome de mulher pecadora, agora ela se sentiu amada. Alguém que olhou para ela e não viu o pecado dela. Alguém que olhou para ela e falou assim: eu posso te amar. Eu sou capaz de te amar desse jeito, como você tá. Desse jeitinho aí, toda cheia de imperfeição, eu posso te amar. E isso me faz muito lembrar há 20 anos atrás, quando eu
entrei numa igreja a primeira vez. Eu já estava ouvindo falar de Jesus, eu já tinha, como essa mulher, sido impactada por esse amor, assim. Nas minhas indas e vindas, quando eu achava que, sei lá, a vida já nem fazia mais sentido, de repente, aquele amor me tomou. E aí eu entrei numa igreja pela primeira vez, assim, como sem nenhuma expectativa. Mas a única coisa que eu lembro, gente, desse episódio é que eu chorei do começo ao fim do culto. Eu não entendi uma palavra do que foi ministrado aquele dia. Não tinha a menor ideia, eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia os termos, eu não conhecia o jargão. Eu só fiquei ali. E aquele amor me consumia e eu chorava. E era algo que não dá para explicar, só dá para sentir. E eu imagino que foi isso que essa mulher sentiu naquele dia. E o fruto daquele toque no interior dela, que transbordava, fazia ela desejar aquilo para sempre. E aí um dia, ela escuta falar que aquele homem que tinha amado ela nas palavras, estava por ali na cidade onde ela estava. E por outro lado, a gente tem um outro personagem, que é Simão. E o Simão era um fariseu, e o fariseu era os estudiosos da lei judaica naquela época, eram os religiosos. Provavelmente ele tinha também ouvido Jesus pregar numa sinagoga, tinha também se interessado, ou algo chamou a atenção dele. Mas Jesus tinha uma questão com aqueles fariseus. Aquele grupo de pessoas era um grupo de pessoas que Jesus estava sempre confrontando. Porque Jesus falava que eles eram como sepulcros caiados, né? Assim, pessoas que por fora têm uma aparência linda, mas que por dentro é tudo morto, né? Como se fosse um caixão lindo, enfeitado, mas que dentro deles carrega algo que já está morto. E eles cheios de pompa, né? Que falavam de Deus, que ensinavam sobre Deus, mas na verdade não conheciam o amor de Deus. Então o Simão era um desse grupo. E a gente não sabe qual foi a motivação dele quando ele convida Jesus para jantar na sua casa. A gente não sabe se ele queria confrontar Jesus, a gente não sabe se ele queria só se aproveitar da fama, porque Jesus estava, né, começando a ficar famoso naquela região. A gente não conhece a motivação, mas me chama a atenção o fato de ele convidar Jesus para a casa dele. Ele não só convida Jesus para a casa dele, mas ele convida para a mesa dele. Isso fala de alguém que está querendo trazer Jesus para a intimidade, né? Não importa, a gente não conhece a motivação, mas isso me faz pensar que muitas vezes a gente pode estar convidando Jesus para casa. Ele pode estar bem pertinho, pode estar na mesa com você, e talvez você não esteja dando ouvidos, né? Talvez a gente não esteja com o coração devidamente aberto. Isso me dá um temor enorme, né? Num dia como hoje, que a gente está aqui, né, abrindo a casa para Jesus. Com que coração que a gente está abrindo a nossa casa para Jesus? Para confrontar? A gente está abrindo a casa para Jesus só para dizer que a gente está aqui? Para dizer que todo domingo eu vou na igreja, eu sou super santo, eu sou super legal, eu faço tudo certinho, né? Fica aí esse... E por outro lado, a gente tem aquela mulher que quando escuta falar que Jesus está ali, sabe o que ela faz? Ela sai, vai, provavelmente, eu fico imaginando, né? Ela foi em casa, pegou o que ela tinha de mais precioso. Porque a Bíblia fala que ela pegou um vaso de perfume, um vaso de alabastro, era um perfume caríssimo, que provavelmente ela usava só nas situações que ela precisava ser mais usada lá na profissão dela, alguma coisa assim, para atrair os homens, né? Era um vaso, só o vaso já era caro, o perfume que estava dentro era muito precioso. E a Bíblia fala que ela pega isso, ela se prepara, ela vai até aquela casa carregando aquele vaso de alabastro. E eu quero que você preste atenção, porque essa mulher provavelmente não era amiga daquele fariseu, né?
Se a gente pensar que ela era a mulher famosa por ser pecadora e ele era o famoso estudioso da lei, né? Um santo, alguém muito correto, a gente não são grupos que se conversam. Provavelmente ela entrou naquela festa como uma penetra. Provavelmente ela entrou sem ser convidada. Que ousadia é essa que leva uma mulher dessa, né? Que ousadia de entrar numa casa sem ter sido convidada. E naquela época, eu acho que vale esse contexto também, quem convidava, né, as pessoas que tinham mais recursos, quando convidavam alguém para sua casa, elas deixavam todas as portas abertas. Era comum as pessoas verem, né, ou terem acesso a esses, porque eles queriam mostrar o quanto eles eram prósperos, o quanto eles eram abençoados. Inclusive, podia até, tendo comida suficiente, aquelas pessoas que estavam ali só como curiosas iam receber aquela comida também. Então ela se aproveitou. Casa está aberta, eu vou, porque eu não tenho tempo para perder, porque aquele homem, ele me amou, aquele homem me viu no meio da multidão, falou comigo, aquele homem me deu uma identidade. Eu não tinha identidade, as pessoas me conhecem como mulher pecadora. Ele não me viu assim, ele me amou. Então eu preciso estar perto dele. E aí ela entra e ela encontra Jesus ali reclinado à mesa. E naquela época as mesas eram baixinhas assim, então a gente imagina que Jesus estava ali, né, com as pernas assim para fora. Dá para imaginar? Assim, com as pernas para trás, reclinado à mesa. E ela chega ali por trás dele, e eu imagino que a presença de Deus devia ser tão forte ali, que ela cai de joelhos por trás dele. E eu não acho que ela foi lá já imaginando o que ia acontecer, mas diante daquela presença de Deus tão poderosa, ela cai e começa a chorar, num quebrantamento profundo, porque ela provavelmente via como um filme a vida dela passando ali diante dos olhos dela. E como ela tinha procurado amor até aquele momento. E ali ela só podia se entregar. E aí, no silêncio, porque não fala que ela emitiu uma palavra. Eu como artista plástica, eu gosto de imaginar as cenas, sabe? Assim, eu gosto de ver as coisas acontecendo. E como, às vezes, um quadro também não fala. E como ele pode expressar tanta coisa. Então, essa cena de uma mulher em silêncio, que está ali aos pés do Senhor, fala tanta coisa, fala de um amor tão profundo. E ela vai ali. E o choro, né? Aquela coisa que estava brotando no interior dela, tão profunda, que ia lavando o seu interior enquanto ela se derramava diante do Pai, e ia molhando os pés de Jesus. E ela, naquele momento, ela é tomada por uma devoção, né? Eu gosto dessa palavra porque é isso que acontece, né? Ela está ali diante dele, e ela só é capaz de amar ele porque ele a amou primeiro. E a Bíblia fala isso, que a gente só é capaz de amar a Deus quando primeiro a gente reconhece o amor dele por nós. Isso fala muito comigo, porque também me faz lembrar, 20 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira oração, e a Déia e o Mateus foram lá em São Paulo, né? Eles moravam no Rio e eles foram lá em São Paulo para fazer comigo uma primeira oração em que eu aceitei Jesus na minha vida. E eu lembro que naquele dia era como se, dessa mesma maneira, assim, um filme passasse diante dos meus olhos e eu podia ver o quanto eu era imperfeita, o quanto eu não era merecedora, o quanto eu já tinha feito tantas coisas erradas, o quanto eu não sabia para onde eu ia. Mas ao mesmo tempo que aquele arrependimento, que aquela angústia vinha, na mesma hora ela era arrancada, dizendo, porque o amor de Deus me dizia, mas eu te amo. Não importa como você está agora, eu te amo, eu te escolhi assim, vem desse jeito. E aquele amor veio e
e varreu aquela imperfeição, aquela coisa. De repente eu me senti pronta para retribuir aquele amor. E aí, né, marca a nossa vida de uma forma tão profunda, que eu imagino que seja isso que ela estava sentindo ali, vendo ali todo o seu pecado sendo exposto, colocado para fora, enquanto o Espírito Santo regava o interior dela. E é legal a gente saber isso, porque Jesus, ele tem na genealogia, né? Na linhagem de Jesus, existem algumas mulheres pecadoras. A gente pode citar, por exemplo, Raabe. A linhagem é assim: Jesus, filho de José. Se você for lá no livro de Mateus, você vai encontrar toda essa genealogia. E aí a gente encontra uma mulher que era também prostituta, Raabe, lá no comecinho. Essa mulher foi tão redimida pelo amor de Deus que ela faz parte da linhagem. Vocês imaginam? E eu acho que é essa grandeza do que essa mulher sentiu naquele dia, que a vida dela podia ser tão redimida e tão transformada, que a história dela podia ser apagada. A Bíblia fala que pode lançar no mar do esquecimento os nossos pecados. Ele não vai mais se lembrar, ele vai fazer de você uma nova pessoa, vai te entregar uma nova vida, te dar o direito de erguer a cabeça, porque não importa o que vão falar de você. Você é uma nova pessoa, você sabe, você agora é amada, você tem uma identidade de filha. Você não é mais uma pessoa que anda com a cabeça baixa porque as pessoas estão te acusando de alguma coisa ou porque pensam alguma coisa de você. Mas agora você ganhou um valor. Agora você tem valor. Você, o Pai, o Criador de todas as coisas, que pensou nesse mundo tão bonito, né? Assim, colocou aí a natureza que fala desse amor dele por nós. Ele escolheu ela, e ele aceitou ela, e ele redimiu ela como redimiu Raabe, e colocou ela numa nova história, como ele redimiu a mim, me dando uma nova história, dividindo a minha vida entre um antes e depois. Essa mulher ali, ela estava tendo essa dimensão, essa compreensão desse amor de Jesus. Mas e o fariseu? O fariseu estava ali diante daquela cena, e o que ele pensa, o que a Bíblia fala? Que se esse homem fosse profeta, ele saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é. A gente pode estar diante de uma cena de amor profundo, e em vez da gente estar desfrutando da presença de Deus, a gente pode estar olhando pro nosso vizinho e falando: caramba, que coisa esquisita, que roupa é essa? Nossa, olha como é que ele veio aqui hoje. Nossa, ele nem ajudou a servir nada, não tá fazendo, eu tô aqui. Nossa, ele entrou de penetra na minha casa. Sabe, assim, com que olhar a gente olha as coisas quando Deus está aqui, né? Para onde está sendo desviado o seu olhar? Para onde a gente está olhando quando a gente tem uma oportunidade de ser abraçado por um amor desse? E ali Simão está questionando a identidade de Jesus, porque ele fala assim: se ele fosse profeta, ele ia saber que ela é uma pecadora. Se ele é isso tudo mesmo que ele fala, ele ia saber que essa mulher aí não presta. E não é assim, às vezes, que a gente faz? Só que isso revelava o que estava de verdade no coração dele. Ele tinha chamado Jesus, mas ele não estava se preocupando com quem Jesus era ou em honrar Jesus. Ele só queria estar ali no status. Mas Jesus conhece os nossos pensamentos, né? E a palavra fala que antes que a palavra nos chegue à língua, ele já conhece. Então, Simão ali falou baixinho ou falou para si mesmo, e Jesus fala para ele assim: Simão, deixa eu te dizer uma coisa. E aí eu quero destacar que quando você convida Jesus para sua casa, para sua vida, ele vai revelar verdades sobre você, que talvez nem você saiba, ou se você sabe, você não quer nem saber, porque ele te conhece. E aí ele vai te dar a oportunidade de abrir os ouvidos para conhecer essa verdade. E eu espero que eu possa abrir os meus ouvidos para ouvir essas verdades todos os dias, porque quando a gente endurece o coração, a gente ama pouco, né? Não é isso que a gente leu aqui?
que quando a gente é pouco perdoado, a gente pouco ama. Quando a gente não conhece aquilo que está no nosso interior, quando a gente não é capaz de reconhecer que a gente peca, que a gente erra, que a gente é imperfeito, quanto mais a gente acha que a gente é santo, que a gente é correto, que já faz tudo certo, que isso eu já sei, menos o amor de Deus pode entrar no nosso coração. Mas quando a gente caminha e a gente percebe que a gente é falho, quando a gente sabe que a gente provavelmente, se não for pela misericórdia de Deus, vai tropeçar, a gente é capaz de ouvir o que Ele tem para dizer. E aí Jesus conta, né, aquela parábola sobre os 2 devedores. E eu acho interessante porque Simão entende, né? Simão compreende exatamente o que Jesus está querendo dizer, né? Ele fala, não, aquele que devia mais, se foi perdoado, provavelmente ele ama mais. E ainda assim, a gente não tem clareza disso na Bíblia, mas ainda assim, aparentemente, ele fica com o coração duro. Jesus só vai entrar se a gente abrir a porta. E não é só a porta da nossa casa. Porque eu oro todos os dias, gente, eu oro mesmo, para que as minhas filhas possam conhecer o amor de Deus, elas. Não o Deus da mãe delas, o Deus do pai delas, mas o Deus delas. O Deus que vai, com quem elas vão ter essa relação de filha, de amor, que vão conhecer esse amor extravagante. Porque o que eu vejo é que quando assim, a gente nasce na igreja, a gente tende a achar que isso é comum, que essas sensações que a gente, né, que assim, a gente está guardado dentro desse lugar, é comum, é fácil. Ou talvez esse amor não seja para mim, porque esse amor é só para aquele que era pecador, que era muito errado. Mas o que a Bíblia aqui está chamando a nossa atenção é que esse amor não é só para essa pessoa que era a mulher pecadora, mas é também para aquele que se acha conhecedor da lei, que sabe o que está fazendo. Esse amor é para esses 2 tipos de pessoa. Então, se você nasceu na igreja e você tem dificuldade de sentir esse amor porque você nunca pecou desse jeito, como eu talvez tenha pecado, clama a Deus. Senhor, eu quero entender como que eu posso ser dependente de Ti. Eu quero entender que essa realidade desse amor extravagante é para mim também. Eu quero experimentar, Senhor, de dia a dia, estar de pé porque o Senhor está comigo. Ah, Pai. Então, assim, quando eu penso mesmo nas minhas filhas, eu gostaria muito que elas pudessem experimentar essa liberdade, sabe, assim, da presença de Deus, porque elas têm convicção de onde elas sabem que se não fosse por esse amor, elas não saberiam onde estariam, assim como eu não quero nem imaginar onde que eu ia estar se eu um dia não tivesse sido resgatada. E eu não falo assim, vocês pode pensar o que vocês quiserem, mas assim, eu acho que eu estaria até morta, sabe, assim, era espírito de morte, espírito de suicídio, espírito de angústia, de tristeza, de ansiedade, tudo isso um dia tomou conta do meu coração. E não era porque eu tinha uma vida, sei lá, horrorosa, porque eu não tinha Deus, porque tinha um vazio. O ser humano foi feito para ter esse lugar preenchido pelo Criador. Quando a gente não tem, esse buraco fica tão intenso que a vida perde sentido. E eu quero te dizer que Jesus não, nessa cena aqui, quando ele chama a atenção de Simão, que assim, era comum naquela época que quando um convidado chegasse, ele pudesse ser recebido, né, ter os pés lavados, porque eles andavam em estradas de terra. Então, quando o convidado chegava com os pés sujos, era comum você pedir para alguém limpar, um empregado limpar os pés, receber ele com um perfume, né, para ele ficar mais cheirosinho sentando à mesa. Era uma questão de honra, era uma tradição. E quando Simão não faz isso, ele está deixando muito claro: olha aqui, você vai entrar na minha casa, mas aqui não, aqui ó, só vai lá e senta. Não quero.
tem muita pompa e circunstância para você não. Não tem honra para você aqui nessa casa não. Tem só esse espacinho, pode sentar aí. Então quando Jesus chama a atenção de Simão e fala: Simão, essa mulher pecadora, ela fez aquilo que você deveria ter feito. Jesus aqui não está... É muito importante que a gente entenda isso. Ele não está... Ele é bem resolvido. Jesus não tem rejeição. Ele não tem problema com isso. O que ele precisava era fazer Simão entender que ele precisava daquele mesmo perdão e daquela mesma graça, tanto quanto aquela mulher. Isso me impacta porque eu sempre me vi como essa mulher, sabe, gente? Eu sempre me vi como essa mulher que vai desesperada na presença de Deus e derrama tudo. Quem está mais acostumado a me ver aqui sabe como é que eu danço aqui na... A minha filha quer me matar porque ela fala assim: mãe, você quase bateu na fulana hoje, mãe. Pelo amor de Deus, fica quieta. Mas eu não consigo, é mais forte do que eu. Então vocês já se acostumem com isso. Eu sou extravagante mesmo na minha adoração. Mas eu sempre me vi como essa mulher. E aí esses dias eu revendo, né, a vida, eu vi que algumas vezes eu tenho me portado como esse Simão, limitando uma área de Jesus, sabe? Não honrando Jesus, ou vindo para a igreja muito preocupado em arrumar tudo, em fazer tudo, mas não tão preocupado em me derramar na presença dele, em oferecer um banquete, oferecer um jantar, mas não me derramar na presença dele. Isso pode acontecer com a gente. A gente está aqui hoje celebrando esse novo espaço. E além disso, a nossa igreja está fazendo 2 anos. A gente não é muito bom de data, mas a gente tem que melhorar com isso. E como que a gente vai receber esse Jesus na nossa casa? A gente vai preparar um jantar lindo, vai deixar os convidados verem o jantar, vai deixar outras pessoas virem e se derramarem na presença, e a gente vai ficar só olhando de fora, assistindo aquele amor extravagante sendo jorrado e você não sendo participante disso. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Não faz o menor sentido a gente estar aqui se não for para a gente ser transformado pela presença de Deus, para a gente poder experimentar esse amor, para que a gente possa dividir a nossa vida a cada dia, sabe? Porque eu sempre penso isso, que se não for Jesus a cada dia me renovando, aquela Diana lá vai voltar e ninguém quer ver, gente, pelo amor de Deus. Porque às vezes quando ela aparece lá em casa, né, não é legal, né? No trabalho eu disfarço mais, né? Mas a verdade é que é isso, a gente é dependente disso. A gente é dependente de a cada dia estar na presença de Deus e ser transformado. E a gente só é capaz de entender esse amor quando a gente entende o tamanho da graça, o tamanho do perdão, o quanto a gente precisa ser realmente perdoado e lavado. E isso não é uma obra nossa, isso é uma obra do Espírito. O que a gente tem que fazer é abrir o nosso coração. Eu quero viver a profundidade desse amor. Eu quero estar consciente da graça que está sobre mim a cada dia. Eu só amo Ele porque Ele me amou primeiro. Eu só sirvo a Ele porque Ele me amou primeiro. A minha família está de pé porque Ele me amou. Eu estou aqui porque Ele me ama. E a minha vida vai se misturando com a vida dele, e por isso eu sou melhor do que eu era ontem. Porque esse Espírito que habita em nós, quando a gente convida Jesus para entrar, se mistura com quem a gente é e faz da gente uma nova pessoa. E a gente tem aqui muita coisa para ser feita, né? Assim, a gente pode pensar como igreja. Mas eu tenho certeza que
Jesus está preocupado não é com a estrutura, é com o coração de cada um. E Ele não vê a gente como um montinho de gente. Ele vê cada um, como um dia Ele viu aquela mulher pecadora, como um dia Ele me viu, como eu tenho certeza que Ele viu aqui cada um de vocês. E como que a gente vai corresponder a esse amor? Como que a gente vai lidar com isso? Será que a gente vai dar ouvidos? Será que a gente vai fechar os ouvidos porque a gente, Senhor, não, aqui não. Tudo bem, é legal, para eles é legal, mas para mim não. Isso para mim não tem tanto valor. Ou então, não, mas eu nunca fiz nada de errado, eu não tenho por que me sentir tão amada. Eu sempre fiz tudo certinho. Mas a verdade é que a Bíblia diz é que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. E é somente pela sua graça, pela sua misericórdia, que a gente pode estar diante dele e amar a ele. Eu quero orar com cada um de vocês hoje. E se você se sentiu de alguma forma, você pode fechar os seus olhos aí no teu lugar. Se você de alguma forma se sentiu impelido ou curioso de experimentar esse amor, de ter a sua vida novamente dividida por um antes e depois, eu sei que Ele é poderoso para fazer hoje uma transformação. Se algum dia você se sentiu acusada porque você tinha um procedimento que as pessoas não entendiam, se em algum momento você foi até conhecida por um procedimento ruim, ou conhecido por alguma coisa que você fazia, eu sei que hoje o Senhor vai olhar através disso. Ele vai enxergar quem você é, quem Ele te formou para ser. E Ele vai encher a sua vida do amor dele. Esse amor que é extravagante, que é incontrolável, que faz a gente fazer loucuras. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que esse amor que um dia me alcançou, para que esse amor que dividiu a minha história possa tocar aqui cada um. E que se alguém aqui, mesmo caminhando, mesmo estando na igreja esses anos todos, talvez nunca tenha sentido esse muito amor, porque não sente que foi muito perdoado, que hoje vem essa, Senhor, vem mostrando, vai passando um filme na mente de cada um de nós aqui, da onde a gente estava, Senhor, de tudo que a gente passou. Vai lavando, Senhor, tudo isso, vai jogando no mar do esquecimento, vai mostrando, Senhor, o quanto a gente é imperfeito, mas não para a gente ficar nesse lugar, mas para a gente poder ser redimido, Senhor, para que a gente possa fazer parte de uma nova história, Senhor, em nome de Jesus. chamar você aqui à frente.
pedir para você se levantar nesse momento aí no seu lugar mesmo. Mas quem foi tocado, impactado por essa palavra, pode continuar cantando aí mesmo. Se você foi tocado, se você crê que você pode abrir aí a porta do teu coração um pouco mais para receber ainda mais esse amor. Se você quiser que a gente ore por você, pode vir aqui à frente, a gente vai estar orando por quem quiser. Em nome de Jesus, querido, creia, sabe, de todo o teu coração, que esse amor, ele é poderoso e ele é transformador. Não fique com vergonha, não fique com vergonha. Eu, quando me converti, eu ia toda hora lá pra frente pedir oração, porque eu queria mais do Senhor, mais do Senhor, mais do Senhor. Tá bom? Fique à vontade, a gente vai tocar essa música aí de novo. Derrama o teu coração diante do Senhor, sabe? Fica à vontade. Se quiser, vem aqui à frente, a gente ora com você, senão fica aí. Declaramos, Senhor.